Como é morar em Maceió? É caro? É seguro? Como é a cultura dos alagoanos? Tá aqui a Nari, convidei ela para participar desse vídeo porque juntos nós estamos morando aqui há 4 meses em Alagoas. Eu gostaria que você se apresentasse para a galera, Nari. Oi, eu sou Nari, eu sou de Amsterdã, Holanda. Isso é a minha quarta vez aqui no Brasil e a primeira vez em Maceió, Alagoas. E a gente vai falar sobre a nossa experiência aqui. Bora pro vídeo. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu quero abordar os pontos positivos de morar em Maceió e os pontos menos positivos. Eu quero iniciar falando sobre o povo alagoano. Na minha opinião, o povo alagoano ele é um povo muito receptivo. É um povo que aonde você chega você consegue fazer amizade facilmente, porque as pessoas estão abertas para te receber. Eu não consigo explicar isso em palavras exatamente, mas estando aqui você vai conseguir ter esse mesmo sentimento que eu estou tendo. Eu gostaria que você falasse um pouco em relação a isso. O que você achou? Em geral, acho todos os brasileiros, o Brasil inteiro, bem receptivo, muito calor, né? Muito mais do que lá em Holanda, do meu povo. Mas aqui na Alagoas você vê isso de volta também, é muito receptivo, enquanto aqui no Maceió, mas também no interior, todo mundo está muito aberto para conversar com você, para mostrar a cultura deles, para compartilhar a cultura deles, e isso faz essa experiência e ser aqui ainda mais mágico para a gente. Um exemplo é agora a gente tá vindo para cá, pegou o Uber e começamos a trocar ideia com o rapaz do Uber e tipo assim, foi uma conversa tão bacana e tal. A gente já trocou o contato e talvez mais tarde ou amanhã vamos se encontrar para conversar na praia, beber uma bebida e assim, cara, vai muito fácil. Eu sinto essa facilidade aqui muito mais do que em outros lugares. E eu realmente, cada vez que eu entro no Uber, a maioria das vezes é sempre um papo muito legal. Eles falam muito sobre, você pergunta uma coisa sobre Maceió, Alagoas, eles querem te explicar muito, porque eles são muito orgulhosos do lugar que eles são, e não no sentido arrogante, mas no sentido muito bonito, de ver com muito amor, eles contam tudo, e isso faz que você fica mais empolgado de conhecer mais lugares e fazer mais conexão com as pessoas. Outro ponto que eu quero trazer sobre Alagoas são as belezas naturais. O mar, ele é mais azul do que você está vendo aí no vídeo, porque, cara, é surreal as belezas naturais desse lugar. E aqui a gente está na orla de Ponta Verde. É um dos bairros mais conhecidos, né? Uma das orlas mais conhecidas do Maceió. E aqui você vai encontrar muita coisa legais para fazer, além de tomar um banho de praia numa água azulzinha. Que as piscinas naturais, em Alagoas tem muitas piscinas naturais, tem o caminho de Moisés, que é quando o mar está baixo, você pode andar muito longe no mar, e ali na frente tem aquelas piscinas naturais, e além disso tem também as praias ao redor, né, do Maceió, que é lá Maragogi, São Miguel dos Milagres, Praia de Francês, de Gunga. Nossa, tem uma beleza impecável aqui em Alagoas. E não só aqui no lado litoral, também no lado sertão é uma beleza impecável, muito bonita, muito diferente do que Mata Atlântico, mas é linda, 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 linda. Vale a linda. pena conhecer, né? Tem muitos lugares bacanas ali no sertão, como Piranhas, Maravilha, Ouro Branco é uma cidade que a gente gostou muito também. Ficamos um mês lá conhecendo todo o sertão e, cara, tem uma beleza diferente, tem algo mágico ali naquele lugar que pegou um pouco a gente lá. Aqui você vai ter muita coisa para explorar em Alagoas, quando o assunto é beleza naturais. Você vai ter muita coisa. Outro ponto que eu quero trazer aqui é em relação à segurança, porque antes de vir para Alagoas eu me questionava, né? Pelo que eu já tinha ouvido e visto em televisão, a gente tinha um receio. Na minha cabeça estava algo de 10 anos atrás que eu sabia, né, sobre Alagoas, Maceió. Mas chegando aqui, cara, é muito seguro. Aqui, em nenhum momento, andando em Maceió durante esses 4 meses, eu me senti que deveria me cuidar ou andar em alerta. Claro, como em todo lugar, você tem um ou outro bairro que você não vai andar lá fora de hora, você não vai entrar talvez sozinho. Isso tem em todo lugar. Mas no geral, principalmente aqui na orla de Maceió,
qualquer hora da noite, já andei 1, 2 da manhã e é muito seguro. Você conhece muitos lugares ali no Brasil e pode dizer pra gente um pouco assim da sua experiência em relação à segurança aqui de Maceió. O que você acha? Eu concordo com 100% com você. Eu me sinto muito segura aqui. Tem outros lugares que eu morei, por exemplo, no capital de São Paulo, no Rio. Eu andava um pouquinho mais alerta, não aquele coisa que estava assim toda hora, mas andava um pouco mais alerta. Mas aqui eu sinto que eu não estou andando tão alerta. Claro, eu cuido, tal, como eu faço lá em Europa também, cuido, mas assim, eu não tenho aquela sensação que eu me sinto que qualquer hora pode acontecer alguma coisa. Eu senti isso nenhuma vez aqui, e isso andando aqui à noite, andando aqui durante o dia, andando de qualquer hora aqui, nunca vi uma coisa. Claro, acontece coisas, eu não acredito que eu 100% sou bonzinho, não, acontece coisas, mas eu nunca tão vi. E em comparação também com a Europa, eu me sinto até mais segura aqui em Maceió do que o último momento lá em Amsterdã. Então, para mim, é uma coisa muito altamente importante e muito positiva para mim. E vale a pena vir conhecer o lugar e a gente não ficar só com aquilo que a mídia dá pra gente, né? Porque às vezes a mídia ela sempre foca muito mais no ponto negativo e o lugar fica parecendo que é muito perigoso, que você não pode ir. Eu vou trazer um exemplo do Rio de Janeiro aqui, que eu tinha na minha cabeça que era tiroteio o tempo todo lá. E não é, cara, você chega lá, eu também, assim, andando um pouco mais alerta, mas em nenhum momento eu me senti em perigo ou algo assim, porque não é tudo o que a mídia mostra, então vale a pena vir conhecer o local. E conversando com pessoal locais que moram aqui, eles contaram a história que 15 anos atrás, por exemplo, era completamente diferente. Era uma das cidades mais perigosas do mundo, acredito, do mundo. Mas que eles também estavam cansados disso, que eles queriam que isso mudasse. Então, eles juntos estão cuidando muito um do outro. Se alguém te rouba e você só grita, socorro, socorro, tá me roubando, alguma coisa, que a pessoa vai atrás, todo mundo vai te ajudar, talvez não todo mundo, mas muitas pessoas estão à posta de te ajudar. E isso que faz aqui, que eu me sinto muito melhor. Outro exemplo, toda vez que eu estou sozinha como mulher no Uber, eles sempre esperam quando você sai e entra no seu prédio. Quando você está lá dentro, segura, eles vão embora. Então, todas essas coisas do povo mesmo, isso ajuda a segurança muito mais. E é muito gostoso estar aqui assim. Respondendo, Maceió é muito seguro. E como é o clima de Maceió? Cara, é um dos melhores climas do Brasil, na real, que eu conheci até agora. Porque é calor? Sim, o sol aqui é muito quente e queima muito. Só que aqui tem muito vento. Gente, é muito, muito gostoso. Porque, tipo assim, olha, meu cabelo toda hora. E isso é 24 horas. Então, sim, é calor, mas fica agradável por conta do vento e não tem aquele abafado. A noite é muito gostosa. Só por conta do sol pode ser um pouco mais quente. Sim, é quente. Mas olha, gente, parece que tem um ventilador 24 horas rodando em cima do Maceió para deixar mais agradável. E é muito boa. Cara, tipo, você tá ali na praia no sol, fora da sombra, claro que você vai queimar porque tá quente. Mas se correu pra sombra, cara, dá uma impressão que não tem sol. Só tem vento e... Não é frio, não é frio, mas... é uma coisa muito agradável. Eu garanto que aqui, à noite, minha mãe iria usar uma blusa. Eu não, mas ela sim. Porque é bem fresco. A gente tá morando no 4º andar e a gente nem precisa de ar-condicionado. Só abre as portas, a janela da casa, do apartamento, liga um ventilador, cara, você dorme de coberta, você precisa dormir, sim, porque é bem fresco. Ali... Então... o clima é perfeito, cara, o clima é perfeito pra você dar um tibum num mar desse daqui. E como é a gastronomia dos alagoanos? Nari, o que você achou da comida alagoana? Teve uma comida típica assim que você comeu aqui, que você falou, não, essa comida aqui pra mim é a top da galáxia? Em geral, a comida brasileira é muito boa e aqui em Alagoas você encontra isso também, é uma comida típica brasileira, mas tem uma diferença ali, pode ser um feijão, só que eles têm um tempero diferente, então feijão normal, né, um tempero bem da Alagoas. E uma coisa que me surpreendeu muito, o tempero que eles usam aqui são os temperos que minha mãe usa. Eu sou holandesa, mas a minha mãe ela é turca.
e os turcos e os países árabes usam mais ou menos o mesmo tempero e é igual como aqui em Alagoas. Então, para mim, parecia que eu estava comendo comida da minha mãe mesmo. E o que eu gostei mais tem duas coisas: carne de sol. Nossa, eu amo. Agora é pizza com carne de sol para mim. E eu gosto muito da kafta. Aliás, lá em Turquia eles têm o mesmo conceito, chama köfte, kafta. Só a A muda para O. E é a mesma coisa, sabor igual, mesma coisa. Kafta é uma coisa, carne moído juntado com alguns temperos, e aqui no Brasil eles colocam nesse peitinho e vai lá assar, né? Isso, coloca na churrasqueira e assa. E, cara, muito boa. E realmente eu já provei a kafta turca, é muito parecido com a kafta alagoana. Eu não vejo diferença, na real, não vejo diferença. Os temperos é como ela falou mesmo, o feijão que a gente come em Rondônia lá, da minha família, né, que Rondônia também é um estado bem com muita cultura, né, mas o feijão que eu tô acostumado a comer lá em Rondônia, o sabor dele, os temperos dele é diferente do daqui de Alagoas, que ambos são bons. Ambos são bons. A gastronomia aqui ela é gigante também, além de ter comidas típicas que tem em todo o Brasil, tem comidas típicas locais, e, por exemplo, cuscuz, a tapioca. Cara, eu nunca tinha comido tapioca com coco ralado. Nossa, cara, gente, que bom, né? É muito boa. E a carne, cuscuz com carne de sol no meio, com queijinho, eu nunca tinha feito desse jeito. Cara, bom demais. Então, o leite, eles colocam também leite no cuscuz, muito bom. Na real, eu achei que a comida alagoana ia ser só buchada, tripa de bode, só essas coisas, mas não, cara. Tem, inclusive eu provei a tripinha de boi frita, que lembra bastante um torresmo. Cara, muito bom, nesse dia com a cervejinha gelada, é um petisco ótimo. Eu vou falar uma coisa, lá em Turquia eles também comem tudo isso. A minha mãe, ela é apaixonada com tudo isso. Eu nunca gostei. Mas mais uma coisa bem comum com Turquia, que eles têm em sentido da gastronomia, é muito parecido. A gente tem que olhar para a história do Alagoas e qual o povo vem para cá. Talvez porque tenha tem muita influência árabe, turca. Acho que sim. Olhando assim, né, até os nomes, não tem como. Até a aparência das pessoas, tem bastante pessoas que eu olho, você pode ser um turco, um árabe, olhando no rastro assim, então vamos pesquisar isso. Então a comida também é boa, mais um ponto top. E em relação ao custo de vida, é muito caro viver em Maceió? Cara, como toda capital varia muito, tem regiões mais caras, regiões mais baratas. Por exemplo, aqui próximo da Orla é muito mais caro, e já morando nos bairros um pouco mais afastados, você vai encontrar um aluguel mais barato. Por exemplo, nós moramos no bairro chamado Antares, que está na parte alta de Maceió, e com 20 minutos da Orla. Ali, com carro. Ali você vai pagar em torno de 1.000, 1.300 o aluguel. E que também lá eu me sinto muito seguro morando lá, é um local muito bom, tem muitas coisas perto, academia, mercados, shopping. Então, o custo de vida aqui é bem relativo, né? Eu acho que você pode achar preços de todos, né? Coisas muito baratas, coisas muito caros. Como em todo lugar do mundo, eu não vejo muito diferença em sentido de supermercado. Eu acho que os preços são tudo iguais. Em sentido de aluguel, você pode achar um aluguel muito caro, pode achar mais barato. Então eu não vejo tanta diferença com outros lugares do Brasil. Então o custo de vida aqui é normal e vai depender muito de você, onde você vai querer morar, qual é o seu estilo de vida, varia muito. Agora eu quero trazer os pontos menos positivos de Maceió e de Alagoas num todo. Que para mim, no meu ponto de vista, é a infraestrutura. Falando de Maceió, na Orla tem uma infraestrutura, cara, muito boa. Tem muita coisa para melhorar, como todo lugar sempre tem para melhorar. Mas para mim é uma das orlas mais bonitas que eu visitei até hoje. Mas tem muita coisa que precisa ser ajustado. Falando um pouco mais assim das praias ao redor, como Maragogi, por exemplo, que as praias são muito lindas, paradisíacas, mas a infraestrutura é zero em Maragogi. Tem um lado de Maragogi, inclusive eu gravei um vídeo, tá aqui no canal, eu vou deixar na descrição ou no card, em algum lugar aí para você ver como é a infraestrutura de Maragogi e entender um pouco do que eu tô falando aqui. Tem muito para melhorar. E o que você viu em relação à infraestrutura de Maceió, Alagoas no todo?
Tipo assim, o Maceió, acho que eles investem muito em Maceió, especialmente aqui no parte turística, tá muito linda, muito bem conservado, acho uma maravilhosa. Lá atrás, onde a gente mora, lá em cima, eu tô vendo que eles estão começando a investir também bastante, porque eles estão asfaltando os caminhos lá, eles estão ampliando, eles estão até criando mais um caminho para os carros passar, que não fica só uma e uma, mas que ajuda no pico do horário, no trânsito e tal, eles estão bem olhando para esses lados. Outro ponto ainda conectado com a infraestrutura de Maceió é o trânsito. Aqui tem os horários de pique, que é os horários da manhã, para descer. Esse caminho que a gente faz com 20 minutos, nesses horários você vai fazer, pode levar até 1 hora, e para subir na parte da tarde, às 18 horas, também é bem caótico, pode levar até 1 hora, um caminho que normalmente você faz com 20 minutos. Mas a gente percebeu, né, que eles já estão fazendo uma rodovia paralela a essa que a gente usa para descer. Eu acredito que já para... Estão investindo nisso já. Exatamente. Outro ponto que eu quero trazer aqui é em relação a trabalho. Conversando com os moradores aqui, a gente ouviu que é muito complicado encontrar trabalho, principalmente agora que fechou, se eu não me engano, tinha 12 usinas de etanol, eu não sei se é assim que eu devo falar, mas fábricas lá de etanol que fecharam e muita gente ficou desempregado. Então, tem muita gente em busca de serviço. Nesse momento aqui, tem muita gente trabalhando na Uber. A Uber paga um preço muito baixo para os motoristas, comparando com São Paulo, né? Você teve lá... Eu estava lá em São Paulo e o cara falou que lá eles... No momento que ele estava me pegando, era R$4 por quilômetro e às vezes são R$2 a R$3, ele falou. Só que aqui em Maceió, independente se é horário de pico ou não, eles pegam R$1 por quilômetro. Então é muito baixo. Ou seja, um Uber alagoano tem que trabalhar 3 vezes mais para ganhar o mesmo tanto que um Uber paulista ganha. E esses são os pontos menos positivos que a gente viu aqui em Maceió. Mesmo com esses pontos que a gente falou aqui, a gente deseja vir morar aqui em Maceió, porque o lado positivo de Maceió é muito maior do que esses pequenos pontos que a gente trouxe aqui negativos. Eu acho que todos os lugares têm as coisas boas, coisas que você gosta, e as coisas que pode melhorar um pouquinho, né? Assim, não existe um lugar que é 100% perfeito. E o que a gente falou, aquelas coisas que podem melhorar aqui não são coisas muito graves, são coisas minúsculas que nem te incomodam um pouquinho. E a gente já até vê uma melhoria, né? Tipo, já Sim. iniciou uma melhoria nesses pontos que a gente está falando, por exemplo, do trânsito. Já tem uma via dupla acontecendo em construção do lado dessa via que a gente usa para descer. Então, eu acredito que nos próximos anos vai estar cada vez mais melhor. Evoluindo. E assim, o que me atrai mais morar aqui, porque eu realmente quero morar aqui, é a energia. Aqui tem uma energia muito boa, muito positiva. O vibe da cidade, das pessoas do estado inteiro é muito incrível. Por isso eu quero morar aqui. Eu sempre falo, você pode estar no lugar mais perfeito do mundo, mas se a energia lá tá baixo, não me interessa estar ali. E você pode estar no lugar mais buraco do mundo, se a energia tá ótimo, ali já faz tudo a diferença. E aqui tem os dois, tem um lugar mais maravilhoso, tipo assim, muito bonito, e a energia perfeita. Então, pra mim, é a combinação perfeita de ficar aqui. É isso, eu concordo também com a Nari, igual ela disse, todo lugar tem coisas a ser melhorado, aqui também tem, e eu acredito que nos próximos anos vai estar daquele jeito. Galera, e é basicamente isso que a gente tinha para trazer aqui sobre a nossa experiência vivendo em Maceió por 4 meses. Eu acredito que cada pessoa tem uma experiência diferente, um ponto de vista diferente. Eu quero saber a sua opinião, se você já esteve em Maceió, se você já morou aqui, qual foi a sua experiência. E se você não teve, quando você vinha aqui em Maceió e encontrar esse vídeo, deixe para mim qual foi a sua experiência, o seu ponto de vista de Maceió. Eu quero agradecer a Nari pela presença dela. E se vocês
quiser acompanhar a Nari nas redes sociais, eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição abaixo. Mas fala pra gente aí qual que é o seu Instagram, fala um pouco do que você faz lá no seu Instagram pra galera seguir também. O meu Instagram é Gringa Nordestina, é escrito com 2A no final e um underline. E ali eu mostro a minha experiência aqui no Nordeste. Semana que vem a gente vai por alguns meses para a Europa e eu vou mostrar a rotina e a vida da gente ali. E assim eu vou, aí assim eu faço. Quando eu tô ali eu mostro as coisas de lá. Quando eu tô aqui eu mostro a minha experiência como gringa, como holandesa aqui no Brasil. Exatamente, então segue ela lá. E quero agradecer você por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like no canal, que vai ajudar muito. Um abraço e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!